Bom, aqui quem fala é Cássio Moreira e eu tive a honra de escrever o pós-fácil do livro, da obra escrita pelo Wendel Pinheiro, Um Tempo Bem Melhor para Se Viver, né? Uma trajetória histórica do trabalhismo brasileiro. E eu acabei então escrevendo o pós-fácil, que eu vou ler para vocês agora. O trabalhismo brasileiro foi uma experiência única no mundo. Uma ideologia executada por meio de partidos políticos e de líderes nacionais e populares. A obra de Wendel Pinheiro resgata essa história ligando dois desses partidos, o PTB antigo com o PDT atual. Esse livro é um marco divisório na história do trabalhismo e dos partidos que assim se denominaram. O trabalhismo é uma ideologia política que vem acompanhada de uma ideologia econômica. Esse livro apresenta os conceitos, a história, os personagens desse enredo chamado trabalhismo brasileiro. Embora a ideologia trabalhista foi se transmutando ao longo do tempo, em contextos históricos distintos e com diferenças políticas e econômicas, manteve um caráter de continuidade no Brasil. Considere uma ideologia, pois é um conjunto de representações, ideias, valores e normas que direcionam a ação humana para o mundo ideal. No Brasil, a partir da década de 1930, a questão da industrialização no país passou a ser um dos objetivos da política econômica do governo Getúlio Vargas. E uma ideologia do desenvolvimento nacional começou a ganhar contornos por meio de um partido político, o PTB. Surge então o trabalhismo brasileiro, que ao longo do tempo foi sofrendo modificações e adaptações. Pois uma ideologia não designa conteúdos fixados para todo sempre, porque esses se movem ao longo do tempo e sofrem inumeráveis redefinições. A cultura política ajuda a transformar uma ideologia política como hegemônica na sociedade em um determinado período de tempo. Entretanto, as ideologias políticas não são conteúdos fixados, imutáveis ao longo do tempo, pois sofrem inumeráveis redefinições. O conceito de trabalhismo, surgido na Inglaterra, passou por transformações adaptando-se à realidade brasileira e adquirindo características próprias. Em meu artigo, fruto do pós-doutorado, publicado na edição 44 da revista Economia Política e História Econômica, intitulado A Ideologia do Trabalhismo no Brasil no século XXI, procuro contribuir na elaboração de um conceito para o trabalhismo mundial no século XXI. Nele defino o trabalhismo como uma ideologia política, formulada e ou executada de forma deliberada e implementada por um partido político ou movimento social, tendo como princípio básico a coexistência de solidariedade com as liberdades individuais e democráticas, e que visa a prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho, assim como promover uma estrutura educacional pública, gratuita e de qualidade, aliada a um sistema de produção com função social e que busque a inovação tecnológica e o empreendedorismo guiados pela visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Assim sendo, os elementos que compõem o núcleo duro do trabalhismo em qualquer país seriam: letra A, prevalência dos interesses do trabalho sobre o capital por meio da valorização do trabalho e um salário digno. Letra B, visão estratégica do papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Letra C, foco na educação pública gratuita de qualidade. Letra D, incentivo à inovação tecnológica e do empreendedorismo. Letra E, fortalecimento da participação democrática como um meio para uma sociedade com justiça social. Na esfera econômica, o trabalhismo está umbilicalmente associado a uma ideologia econômica, que visa o desenvolvimento socioeconômico por meio de uma ação indutora do Estado, em paralelo ao fortalecimento do trabalho sobre o capital, sempre tendo em vista a convivência harmônica entre trabalho e produção. Abre parênteses, portanto, a valorização do capital produtivo em detrimento do capital financeiro. Fecha parênteses. Promovendo uma melhor distribuição de renda e da riqueza, objetivando obter progresso, desenvolvimento, igualdade e justiça social. Embora seja uma ideologia política, o trabalhismo reconhece o capitalismo como sistema econômico,
defendendo consequentemente o papel importante da propriedade privada e tem como lema os seus objetivos norteadores: progresso com justiça social e desenvolvimento com igualdade. O trabalhismo está umbilicalmente associado com uma ideologia econômica que defende a intervenção do Estado na economia, de modo a corrigir os excessos do sistema capitalista e tornar o capitalismo mais humano e equilibrado, por meio da ênfase nas políticas públicas, principalmente na área da educação, abre parênteses, educação como a única forma de emancipar o povo e consolidar uma ideologia do desenvolvimento nacional, fecha parênteses, e do assistencialismo, como objetivo de melhorar a condição de vida dos trabalhadores, buscando uma conciliação de classes dentro de um ambiente cada vez mais participativo e democrático. No âmbito externo, defende uma política externa independente e que preserve o fortalecimento e a autonomia e soberania nacional. Em suma, o trabalhismo é uma ideologia política que necessita estar associado com uma ideologia econômica, que em determinado contexto histórico foi o nacional-desenvolvimentismo do período varguista, o nacional-reformismo do governo de João Goulart, e em outro momento histórico recente, esteve associado ao social-desenvolvimentismo dos governos petistas. Esse livro, Um Tempo Bem Melhor de Se Viver, a trajetória histórica do trabalhismo brasileiro, de Wendel Pinheiro, apaixonado pelo trabalhismo, poderia ser uma tese de doutorado, visto a riqueza de dados e fontes utilizadas pelo autor. Wendel, para mostrar essa trajetória, utilizou um método de análise histórico-comparativa e indutivo. Por meio de uma revisão bibliográfica e da historiografia sobre o tema trabalhismo brasileiro, foi utilizado também análise política e econômica implementados por determinados governos considerados trabalhistas ou com viés trabalhistas. São apresentados ao leitor alguns documentos e discursos que marcaram a história do Brasil. Essa obra poderia ser enquadrada na área da história política e econômica. O objetivo geral desse livro foi demonstrar as transformações do trabalhismo no Brasil no século XX, por meio da história de dois partidos políticos. Logo na introdução é apresentado os caminhos, descaminhos e horizontes do trabalhismo brasileiro, as origens do trabalhismo no Brasil na Primeira República, de 1889 a 1930, nasce da disputa por um projeto popular entre positivistas, trabalhistas, anarquistas e comunistas. Na luta por direitos sociais e políticos dos trabalhadores, acaba sendo a semente para o que se transformou o trabalhismo. Desde a interação entre o PRR e os operários do castilismo borgista rio-grandense, cuja argamassa foi a ideologia positivista, até o embrião de um partido trabalhista no movimento operário no Rio de Janeiro. O livro mostra a idade de ouro do trabalhismo brasileiro, que foi a Era Vargas, 1930 a 1945, onde foi se transformando nas bases de um projeto nacional popular. Nas fases dos governos de Vargas, Wendel conduz a gestação do trabalhismo brasileiro entre o governo provisório de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937, o Estado Novo de 1937 a 1945, como as fases que deram origem ao ideário positivista e nacional popular. Então surge na experiência democrática, 1945-1964, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB antigo, como o espectro do trabalhismo varguista. A criação do PTB acontece com a consolidação de Getúlio como grande líder popular em um regime agora democrático. O queremismo é mais do que o reconhecimento de um líder, é a aceitação do trabalhismo enquanto ideologia política. A obra de Wendel traz acontecimentos marcantes da história do principal partido do trabalhismo brasileiro. Seu comportamento com oposição ao governo Dutra, de 1946 a 1951, e sua ousadia no governo democrático e nacionalista no segundo governo Vargas, de 1951 a 54. E o suicídio de Vargas, que pode ter postergado um golpe político por 10 anos. Traz a postura do PTB, tendo seu projeto traído com a ascensão do vice Café Filho,
e a consolidação do herdeiro político do getulismo, João Goulart. Um vice cordial, mas combativo ao golpe no projeto econômico de Vargas, que significou o governo JK, de 1956 a 1961. Com a ascensão de Jânio Quadros, em 1961, o trabalhismo brasileiro era governo e oposição ao mesmo tempo, em virtude da legislação eleitoral que permitia a eleição de presidente e de vice de chapas diferentes. Com a renúncia de Jânio Quadros e a campanha da legalidade, alçando o possível futuro candidato do PTB em 1965, se um golpe contra o projeto trabalhista não tivesse acontecido, o cunhado, mas não era parente, Leonel Brizola seria o candidato a presidente. Chega-se à posse e ao governo Jango, 1961-1964. Pode-se dizer que o auge do trabalhismo chegou nesse momento. Era o nacional reformismo inaugurando as celebradas reformas de base. Para Jango, elas estariam no mesmo nível de acontecimentos extremamente importantes da história brasileira: a independência, a abolição da escravatura, a proclamação da República e a promulgação da legislação trabalhista. As reformas de base seriam um marco no processo de independência econômica do país. O golpe civil-militar de 1964, mais do que interromper a democracia, interrompeu um sonho de um Brasil mais justo e solidário. O regime ditatorial civil-militar de 1964 e 1985 e sua doutrina de segurança nacional usou o pretexto do anticomunista, marxista e do combate à subversão aos interesses norte-americanos para fazer uma limpeza política dos defensores de um projeto de independência econômica do Brasil consubstanciado numa ideologia política, o trabalhismo. Os primeiros anos da ditadura civil-militar houve uma reação. Os atos como o Ato Institucional 1 ao AI-5 lançaram as esquerdas brasileiras numa armadilha. A luta das ideias deu lugar às armas e o trabalhismo foi paulatinamente esquecido, renascendo com a luta de um herói nacional chamado Brizola. Da morte de uma sigla de 3 letras do alfabeto, nasce outra, o PDT. O papel rasgado no B deu origem ao D, de democracia. Um pensamento ressurge como o vento minuano. É o trabalhismo renascendo como paixão e suas cores. O preto deu origem ao azul, mas o vermelho e o branco continuaram vivos em sua simbologia. As impurezas da política recobrindo a pureza teórica da ideologia. A democracia trabalhista agregava o socialismo moreno ao tropicalismo brasileiro. Negros, brancos, índios estavam representados novamente numa bandeira de 3 cores. O PDT surge nos anos de 1980 como o maior partido da esquerda com o sonho de voltar a comandar o Brasil. Ofuscado pela estrela lulista de uma esquerda com muitos sonhos, mas sem ideologia. A década de 1990 ressurge o arqui-inimigo do trabalhismo, o liberalismo econômico, ressurge com novas roupas do neoliberalismo. O antigetulismo dá lugar ao antipetismo. O herdeiro das massas do antigo PTB passa a ser o PT, restando ao PDT ser o herdeiro da coisa mais sólida na política, que é a ideologia que norteia um projeto de nação. A nova esquerda, que ascende ao poder, com os governos de Lula e Dilma, 2003 a 2016, foca em sua defesa no social, enfraquecendo a defesa de um Estado nacional e a indústria nacional como promotora do crescimento. Entre altos e baixos, a institucionalização do PDT nos anos de 2010 se fortalece a filiação de Ciro Gomes e a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. Ciro acaba sendo o reencontro do Brasil do PTB de Getúlio Vargas com o PDT de Brizola. O grande desafio que fica é como transformar o cirismo em trabalhismo, visto que homens passam, mas a ideologia fica. Então, eu sou Cássio Moreira, sou economista e professor,
pós-doutorado em História Política pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, e o criador do canal Conversas e Café no YouTube. Gostou dessa áudio palestra? Compartilha e divulga.